Você que tá com o microfone ligado. O que a gente fez aula passada? Você lembra? Aqui, aula Não, online aqui. não Tá, lembro. agora pensa um pouquinho, que você vai lembrar. Quem lembra, escreve ali no chat. O que a gente fez? O que eu mostrei? Ah, eu mostrei umas coisas legais. Eu sempre mostro coisas legais, né? Não, eu não mostrei os mapas. Os mapas eram atividade, né? De casa. Ah, tu mostrou aquele. Ah, como é que é? Aquelas casas que era pra gente comparar, não era? Isso, deram a dica aqui no chat também, né? Ou seja, era para a gente perceber as desigualdades sociais e econômicas pelas imagens, né? A gente Acho foi que não vi, falando. não, professora. Eu vi essa aula, porque teve uma que eu não vi, que eu Ah, não lembro pois qual agora. foi. É Eu porque eu acho Foi que não eu lembro esse disso. lembro. mesmo. Eu não lembro. Tá. Se você não lembra, daí você vai lá no YouTube, tá? E escolha essa aula novamente para você assistir. Eu já achei que eu tinha vindo em todos, eu nem sabia que eu tinha faltado. Tá, vamos lá então. E eu também trouxe algumas tirinhas, né? Algumas charges para mostrar para vocês que abordavam os temas que a gente estava trabalhando, né? Os temas de desigualdade social, né? É, Isso que eu falei agora, de ir lá no YouTube ver a aula, eu quero comentar também aqui com vocês, tá? Na verdade, eu vou ser repetitiva, eu acho. Por quê? Vocês sabem que a gente consegue controlar as visualizações lá do YouTube. A gente não consegue ver quem viu, né? Quanto viu, e se viu acordado ou se deixou lá rolando, né? Ou se dormiu no meio da aula. Se fosse na aula, eu pediria para vocês levantarem, lavarem o rosto, né? E voltar depois. Mas eu percebo que vocês não estão assistindo a aula, né? Por exemplo, a aula dessa semana. Alguém já assistiu? Tudo bem que foi encaminhada ontem, tudo bem que às vezes vocês tenham uma rotina de outras atividades ou de priorizarem algumas disciplinas em detrimento de outras, tá? Mas, galera, tô indo lá na escola, tô correndo risco de me contaminar, porque cruzo com pessoas nas ruas, e vocês não estão valorizando isso. Não, brincadeira, eu tô cobrando de um jeito, né, zoando tal, mas é um investimento que está sendo feito para ter uma ferramenta a mais, né? Eu não sei se vocês preferem aquela ferramenta, se vocês preferem essa ferramenta, né? Mas a princípio a gente vai continuar usando as duas, tá legal? Mas valorizem o material que está lá, porque o material que está lá é conteúdo dado. E estou falando isso agora na aula de geografia, mas vale para qualquer aula, vale para qualquer disciplina, tá certo? Outra questão também, é, vocês não sabem como é que eu estou avaliando, mas tudo que vocês fazem está sendo avaliado. Tem avaliação que eu faço, bom dia, Pedro. Tem avaliação que eu faço é, que vale os conceitos. E tem gente com I, tem gente com NA, certo? Tem outras avaliações que eu faço que é só um check, ok, entregue, tipo o MacMaker, né? Ah, viu, gostou, já conhecia, o que achou mais legal? Ah, isso aí é um check, ok, fez, né? Com relação à semana passada, né? E daí a resposta das duas questões, opa, peraí, respondeu completo, não respondeu completo, né? Copiou a resposta do livro, né? Copiou o que eu disse no vídeo. Então eu estou avaliando vocês dessa maneira, tá? E tem gente aí que tá devendo tarefa, né? E daí depois eu vou falar sobre isso, tá? Não quero começar a aula assim. Ô, Então deixa eu prof, anotar. eu te entreguei, eu não sei se tu abriu hoje, acho que eu te entreguei duas tarefas hoje. A prof vai ver ainda. Hoje eu não abri ainda que eu tive reunião com a Cíntia. E tô desde cedo aqui, outra aula antes, tá? Mas no final da aula a gente vai falar, eu vou falar o nome de vocês. Não Tá, subo, tá? E Brenda, fica no final, por gentileza, que eu quero falar contigo, tá? Depois que tá. o pessoal sair. Galera, então, corrigindo o que a gente tinha para tarefa,
tá? Era muito simples, né? Vocês tinham que abrir o livro na página 74, né? Ler a tarefa 1 e a tarefa 2. A tarefa 2 tinha ABC, tá? O Enzo pede, depois pode me mandar e-mail com as 2 tarefas que faltam. Tá, vamos começar depois, Enzinho. A primeira questão pedia para vocês, né, com as palavras de vocês, explicar o que é desenvolvimento humano, né, o índice de desenvolvimento humano, página 74, Victor, perdão, tá? Abram um caderno ou abram o arquivo que vocês me encaminharam para estar corrigindo, tá? O que tinha, é claro que é uma questão que pede com as palavras de vocês, tá? Mas tinha que estar contemplado nessa resposta de vocês que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, é formado pela média de indicadores, né, de 3 dimensões da vida humana, que envolve a saúde, que envolve a educação, certo? E envolve os padrões de vida, a economia, tá? O que tem dentro da saúde que eu consigo saber se o índice é elevado ou não, tá? Saneamento Dentro básico? Saneamento básico, sim, perfeito, tá? Expectativa de vida ao nascer, mortalidade infantil, tá? Tudo isso está dentro de saúde, certo? O que está dentro de educação, né? Índice de escolaridade, taxa de analfabetismo, certo? O que está dentro de padrões de vida, né? O RNB, o rendimento nacional bruto, tá? Ou a renda per capita, o PIB per capita, perdão, tá? Então, no mínimo, tinha que estar escrito isso com as palavras de vocês, certo? Isso foi falado aqui na aula online, foi falado lá na aula gravada, né? E tá aqui no livro de vocês, ó. Onde? Na página 70. Então, quem fez incompleto, e eu já avaliei lá no e-mail de quem me mandou, né? No meu diário já tá escrito se está incompleto ou não, tá? Por favor, revise. Sim, 74 é a questão, Laura. A resposta da questão 1, né? Não, Que é para o fazer com Vitor as palavras de perguntou a vocês. página. O Vitor perguntou a página, daí eu só avisei para ele. Desculpa, eu entendi, Laura. Mas a resposta está na página 70, no caso, tá? Que vocês devem ler um trechinho assim do livro, tá? Que vocês vão ler e responder com as palavras de vocês, certo? Olá, Brenda, bom dia. A gente está revisando a tarefa da semana. Já revisamos a primeira questão, que a resposta está na página 70, tá? Então, se você não fez completa, né, por favor, depois complemente a sua resposta. Marina, bom dia, querida. A gente corrigiu já a primeira questão, tá? Na segunda questão, gente, aquela coisa do gráfico, né, de leitura de gráfico que a prof bate nesse martelo, nesse prego, na verdade, né, com o martelo, porque sim, depois, no ensino médio, quando vocês forem fazer alguma prova, algum concurso, vocês vão ver que vão ter gráficos um pouquinho mais complexos para analisar, tá? Mas o que vocês, esse gráfico mostra, então, os países, alguns países, né, e a expectativa de vida ao nascer, relacionando com a faixa per capita, a faixa de renda per capita, tá? É um dado de 2016, certo? O que vocês precisavam responder na questão A? Como os dados do gráfico estão organizados, tá? Teve gente que colocou uma palavra apenas, tá? Tentem elaborar melhor as respostas de vocês, tá? O gráfico mostra dados de expectativa de vida, tá? Tá ali no título. Imagina que tem uma pessoa cega, eu sou cega. Vocês têm que me responder essa questão, certo? Vocês vão ter que falar, então, que ele mostra dados de expectativa de vida em relação aos grupos de países que estão ali selecionados, né? Que é Japão, Noruega, Alemanha, certo? E os países estão agrupados por cores.
que indicam intervalos de renda per capita, tá? Sim, teve gente que colocou 2A, cores. Beleza, eu entendi, né? Mas tentem elaborar melhor essa resposta, para que fique mais completa a ideia, certo? A questão 2, pedia, os dados da expectativa de vida se referem a que aspecto da população de um país? Se refere a aspecto econômico, cultural ou social, tá? A expectativa de vida, tá? Ele se refere principalmente à questão social, tá? Principalmente. Pode ter relação com a economia? Sim, pode. Mas você ser rico não garante que você vá viver até 100 anos, tá? Pode ter uma relação, tá? Mas é uma questão, então, social que vocês deveriam responder. Os dados da expectativa de vida se referem ao aspecto social da população, né? E para finalizar, a questão C, pausa para ler a Laura, mais o gráfico não mostra, não fala de dólares. Mas a prof não falou dólares, querida. Ah, na legenda tem dólares. É porque o Só que daí eu intervalo... pensei que era econômico por causa dos dólares. Ah, tá. Não, não, porque aqui, nesse gráfico, está relacionando expectativa de vida, né, pela faixa de renda per capita, tá? Mas o aspecto social é o que predomina, no caso, é o principal. Mas vocês têm razão, a Laura e a Brenda, né? De fato, como o gráfico ali em cima está falando de econômico, poderia se levar a essa compreensão, tá? Mas é porque tem relação, certo? E a C, para finalizar, então, né? Pode-se dizer que, de acordo com o gráfico, a expectativa de vida está intimamente relacionada à renda dos países. Explique, né? Então, sim, tem essa relação. Tem gente que se satisfez com o sim, né? Mas não, é incompleto, tá ali pedindo para você explicar, e você deve explicar, né? Senão você vai ser avaliado de maneira incompleta também, tá? Então, vocês devem relacionar ali a informação, né? Quanto maior, mais elevada for a renda per capita, né? Mais longa é a expectativa de vida média das pessoas, tá? A renda per capita mais alta, de forma geral, significa melhores condições de vida, que pode, né, que vai refletir numa vida mais longa. Tá certo? Puxa, gente, eu estou revendo aqui essa questão, porque, e com a fala agora da Laura e da Brenda, né? Eu acho que vocês têm que responder na B, econômico e social, colocar os dois, tá? Então, corrigindo aqui, Arthur, você que chegou agora, a gente está corrigindo a tarefa, certo? Eu vou colocar aqui no chat a B, 2B, a resposta seria econômico e social. Então, tipo, que a gente botou econômico, a gente vai ganhar incompleta? Sim, porque não teve o social, tá? Mas tem que ver depois as outras respostas suas, assim, né? Para ver se tudo, de modo geral, de todas as questões, né? A, B, C, estão completas, tá? Beleza, página 75 acabou que eu não pedi para vocês, né? Também acho que não precisa agora, nesse momento, fazer todas as questões do livro, né? Não pedi ao longo da semana, né? Mas eu quero resolver aqui com vocês, quero fazer aqui com vocês algumas outras questões que eu separei, certo? Eu trouxe, na verdade, eu não terminei. Deixa eu ver o que eu separei aqui na semana passada que eu não tinha terminado. Vou projetar para vocês.
acabou a aula e eu fiquei ainda com outras coisas. Ah, tá. Ó, vocês estão vendo a charge, né? Essa daqui foi da relação de igualdade social e violência, né? Essa daqui também foi, que são termos que a gente vem trabalhando na geografia, né? Principalmente agora no 8º ano, mas vocês vão ver que nono também vai continuar, e ensino médio vocês também vão abordar. Aqui falava da questão do esforço, da dedicação, né? E das conquistas escolares que estão diretamente relacionadas com o quanto cada um se dedica, né? Que não adianta só garantir, querer os direitos, né? Que isso não é tudo, tá? Isso é uma parte. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Ah, essa daqui é muito interessante, na verdade, e muito preconceituosa, né? Eu pedi para vocês pesquisarem sobre a Mafalda essa semana? Não lembro, acho que sim, né? Sobre o criador da Mafalda, né? Não? Acho que eu só pensei em pedir, então. Mas a Mafalda, gente, quem assina é o Quino, né? Ela é argentina e ela é muito questionadora, tá? Ela é muito indagativa, né? Ela indaga muita coisa e ela também é muito indignada, na verdade, com essas questões de desigualdades de modo geral, tá? Não sei se você já tem o cartoon, já tem o livrinho delas. Na escola não tem, eu já pedi para Simone, mas não tem. Mas na internet vocês encontram vários quadrinhos dela, né? E vocês vão ver que em vários momentos ela é bem questionadora, tá? Não aceita as coisas de primeira. Ela questiona, mas por quê? Mas por quê? Né? Parece aquela nossa fase de criança que queria saber tudo por quê. E, consequentemente, muito curiosa também, né? Então, aqui no primeiro quadrinho, esse eu não mostrei para vocês, certo? Alguém liga o áudio e me responde, só porque às vezes eu me perco também. Não sei quem que eu... Obrigada. Então, no primeiro quadrinho, né? A Suzanita, que é essa amiga loirinha da Mafalda, que era bem preconceituosa, na verdade. Patricinha. Patricinha, boa. Tá, agora vamos concentrar aqui, fechou. Elas passam por um senhor, né, a princípio um morador de rua, né, dá uma impressão ali o quadrinho que ele tá tremendo, né, talvez esteja passando frio, e daí no segundo quadrinho a Mafalda comenta, né, quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Aí a Suzanita, eu também. No terceiro, deviam dar casa, trabalho, proteção, bem-estar aos pobres. A Mafalda fala, né, com o dedinho ali em riste, né, indignada, quase que exigindo algo que a Constituição de muitos países, né, a Carta Magna de muitos países, o conjunto de leis, fala que é de direito de qualquer cidadão, né, mas que na prática não acontece. E daí a Suzanita responde lá no último quadrinho, né? Para que tudo isso? Era só escondê-los, né? E daí a Mafalda recebe ali com uma cara de chateada, indignada, com esse, mais chateada, né? Com essa boquinha assim, com o desenho para baixo dela, né? Então, sim, a gente consegue ver que tem um conteúdo político aqui nesse quadrinho, né? Tem um conteúdo social, tem um conteúdo econômico que está sendo aqui denunciado, né? Assim como o preconceito ali da Suzanita, né? Que, em muitos casos, para muitas pessoas, né? Basta esconder os pobres. Não quero ver isso, tá? E fazendo uma relação com o que a gente está vivendo, né? Tem sim muita gente que prefere assim, ai, que papo bad, né? Só fala de morte agora. Opa, peraí. Fala de morte porque tem pessoas queridas, né? Foi a Regina Duarte que falou isso, não foi? Também, mas não só ela, né? Enfim, de modo geral, se você acompanha Twitter, YouTubers, você vê vários comunitários, vários comentários nesse sentido, tá? Mas ela falou, ai, vocês estão falando de ditadura, ai, que teve tortura, ai, gente, eu tô viva, eu tô não sei o quê. Ela falou isso numa entrevista, tem no YouTube depois. Pessoas morrem todo dia.
Uhum. Ela falou, ai, pra frente, mano, uma coisa assim. Pra Depois Frente veio no... Brasil, que era um hino que eles cantavam É, na ditadura, sim. Bem legal essa intervenção. Pode desligar o microfone agora, por gentileza. Então, a gente hoje lida com pessoas assim, né? Os quadrinhos, de uma maneira bonitinha, né? Mostram também um pouquinho disso, dessa nossa realidade, tá? Mas de uma forma ou outra sempre aparece, né? Sempre chega até nós. De alguma maneira, de alguma forma, a gente não é uma ilha, a gente, enfim, né, lida com toda a realidade do mundo, né? E que bom, né? Ou é de uma maneira, às vezes vem de uma maneira mais fácil, né? Melhor, né? Outras vezes vem de uma maneira mais triste, mais violenta, inclusive, tá? Aí aqui tem outra muito bonitinha, que é do Armandinho também, né? Que é esse menino de cabelo azul, né? E daí tá falando um pouco de igualdade no mundo, né? No primeiro quadrinho, então, a gente vê que tem uma criança negra, né? Uma criança que é cadeirante, talvez, né? Não seja paraplégica, tetraplégica, né? Não tenha perna, enfim. E eles estão falando, né? Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, né? E ali na segunda já tem, além de uma criança negra, né? E uma ruiva, enfim, uma mais clara, né? Tem uma indígena, né? E fala que humanamente seja diferente. Porque sim, cada etnia, cada grupo étnico, né, tem características diferentes e tem uma importância muito grande. Tanto que ano passado, quando a gente trabalhou a formação do Estado brasileiro, que a gente discutiu a vinda forçada dos africanos para o Brasil, né? O genocídio indígena, enfim, que inclusive a gente vê até hoje, né? Mas dos povos nativos, pensando em colonização e formação do Estado brasileiro, tá? E dos migrantes portugueses para cá, a gente sabe que são essas nossas raízes, né? E que aos poucos, sim, foram vindos vários migrantes, né? Tantos que vocês têm famílias de poloneses, tem como origem japoneses, enfim, italianos, que vieram para o Brasil, né? E no último quadrinho eles falam que sejam totalmente livres, que sim, independente da condição social, da condição econômica, da etnia que viva, né? Que sejamos totalmente livres, né? E aparece até um sapinho ali que dá até uma ideia de uma relação, de uma conexão nossa com a paisagem natural, com a paisagem geográfica natural, com a natureza, né? Que sim, a gente tem que desenvolver diversas atividades econômicas que são muito importantes, né? Muitas delas trazem impacto, mas que sejam minimizadas, tenham um menor impacto sempre que possível, tá? Essas foram as duas imagens, eu apresentei. Ah, essa daqui é uma música, gente, que eu pesquisei também para mostrar na última aula para vocês. Só que, puxa, eu ia colocar um som aqui para nós, porém, eu não consigo mostrar o vídeo e o áudio juntos. Não sei porquê, não sei se é meu Chrome, já atualizei, tá? Sei que o professor Adriano consegue fazer isso com vocês, né? Ou com os pequenos, não sei muito bem o que ele mostra. Mas, pausa para água. Mas essa música fala de problema social. Talvez todos vocês conheçam o Seu Jorge, né? Ele é compositor, ele também é ator, ele atua em vários filmes, né? E ele, se eu não me engano, ele é de uma comunidade carente, assim, ele não é um cara que já nasceu rico, né? Então, a letra de música dele denuncia um pouco das questões sociais, né? Talvez vocês conheçam uma música dele, que é aquela burguesinha. Vai no cabeleireiro, no esteticista, nananana, vida de artista, burguesinha, 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 burguesinha. Enfim, né? Até essa música burguesinha pode ser engraçadinha, mas também trata de relações econômicas diferentes. Essa música Problema Social vai falar um pouquinho, né, dessa realidade. Não vou ler aqui para vocês, tá? Mas só trago esse elemento da música, porque vocês lembram quando a gente tinha rádio, quando a gente tinha um programa na rádio, né? A gente conseguia juntar vários temas da geografia com a música, né? Então, talvez aí esse ano, ou ano que vem, a gente resgate esse projeto, se for do interesse de vocês, né? De voltar para a rádio, ou da gente só relacionar
com músicas dos temas que a gente está trabalhando, certo? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo acordado? Quero falar um pouquinho sobre essas projeções aqui, que sim, alguns de vocês já viram, porque sim, vocês já assistiram em aula, outros não assistiram, né? Pessoal, saindo dessa questão mais social, econômica, né, e PIB, IDH, e nomes que são comuns na geografia, né, que estão aqui no livro para vocês não decorarem, mas entenderem, tá? A gente vai começar um assunto que trata de regionalização. Galera, quando eu falo em regionalizar, eu falo em dividir, tá? Então, nesse primeiro mapa, eu dividi o mapa do Brasil, todos os estados brasileiros e toda a extensão territorial do Brasil, em faixa litorânea e faixa que não é litorânea, tá? Eu tenho um critério que define essa regionalização. Que critério é esse? Estar a 200 quilômetros próximo, no caso, do Oceano Atlântico, tá? Esse é um critério que vai definir a minha regionalização, a minha divisão desse mapa. Tá legal? Na sequência, eu vou mostrar para vocês não tá indo por quê? A minha apresentação de PowerPoint. Vai assim, ó. Ó, que viagem. No cursor vai. Beleza. Ano passado, no 7º ano, a gente trabalhou regiões do Brasil. Certo? Galera, vocês estão aí? Só fala no microfone que eu não enxergo, nem vejo nem... Ok. Sim. Sim, eu tô aqui. Sim. Massa, fechou. Pode desligar o microfone. Obrigada. Ano passado, no 7º ano, vocês trabalharam, então, as 5 regiões do Brasil, né? Região Norte. Olha o Tocantins, que faz parte do Norte. Lembra que eu puxava uma setinha quem esquecia do Tocantins? Né? Sempre tinha os esquecidos. Região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul, né? Aquela divisão feita pelo IBGE, certo? Aqui está se regionalizando, está se dividindo a extensão territorial do Brasil, né? Quais são os critérios que foram utilizados para essa regionalização? Critérios que são naturais, porque relaciona ecossistemas, relaciona clima, relaciona solo, com culturais, tá? Mas a gente também viu essa regionalização aqui, ó, que são as macro-regiões, tá? Macro-regiões geoeconômicas. Opa! Qual é o critério de divisão, de separação desse mapa aqui, dessa extensão territorial? A economia, beleza? Então, aqui já são 3 apenas, né? A regionalização, a divisão. Eu tenho a Amazônia, eu tenho a Centro-Sul, tá? E eu tenho a Nordeste, tá? Lembrem que também era tema que a gente discutia ano passado. Quem quer falar? Pode falar. Ou pode ser como os gringos veem o Brasil: Amazônia, Nordeste e Sul. Pode ser. Pode ser. Reparem que os limites, eles não acompanham os limites dos estados. Estão vendo aqui que Mato Grosso está separado? Tem um pedacinho do sul do Mato Grosso que está na região centro-oeste. A mesma coisa que o norte de Minas Gerais faz parte da região, da macro-região geoeconômica Nordeste. Ou seja, não acompanham os limites dos estados e eles não são fixos. Não são fixos por quê? Porque ao longo de uns 10 anos, né, depende do investimento, uma economia pode mudar, né? Por exemplo, vamos supor que o norte de Minas Gerais, ele comece a ter atividades econômicas, a se desenvolver, tá? Com as características do Centro-Sul. Daqui uns 10 anos, né, eu posso apresentar um mapa desses com esse limite aqui do norte, então, do estado de Minas Gerais, tá? Compondo o Centro-Sul e não mais o Nordeste. Então, não são fixas, tá? Mas o critério de divisão é a economia, tá? E daí aqui eu trouxe várias outras, né? Aqui, a expansão imperialista europeia na África, né? Como é que eles dividiram a África, exploraram a África, né? Quais países? Aqui a gente vê países que foram explorados, né, por Portugal,
e que são países que falam o português, né? O crioulo junto, né? E talvez outros dialetos também. Aqui, os continentes separados, então, por suas áreas, né? Por suas extensões de terra, extensões territoriais, certo? E daí a gente tem Ásia, América, África, Antártica, Europa e Oceania. Religiões predominantes. Eu lembro que isso a gente já tratou naquele capítulo do livro que eu li, mandei áudios para vocês, né? E eu falava de generalizações. Lembram disso? Esse aqui trata do IDH. As cores representam, então, IDH mais altos e muito elevados e baixos, né, até baixos, né. Aqui, blocos geopolíticos, né, na Guerra Fria, como é que eles separavam, né, os países que estavam, então, sob maior influência da antiga União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e os países que estavam sob a influência dos Estados Unidos, tá? Como que a ONU vê também, né, uma outra regionalização que deve englobar características econômicas, sociais, tá? Classificação por renda, né, o RNB per capita, né, o rendimento nacional bruto per capita. Enfim, tem vários outros, né? E eu trato desse aqui especificamente, que é muito importante, tá? Gente, quando eu pergunto para vocês quais países fazem parte da América do Norte, é muito comum vocês falarem Estados Unidos, apenas. Ou falarem Canadá, Alasca e Estados Unidos. Opa, Alasca é um território México. estadunidense, tá? Mas o México também faz parte da América do Norte, tá certo? Então, tem gente que esquece, né? Prof, Tem gente e que... Tem gente que a esquece, como os Groenlândia? A americanos, Groenlândia estadunidenses. é da América do Norte ou é da Europa, a Groenlândia? Então, você pode ver ali, Gabriel, que embaixo de Groenlândia tem entre parênteses DIN, né? Ela é um território, tá? Ela tem uma questão política, econômica com a Dinamarca ainda, tá? Mas sim, aqui nesse gráfico, nesse mapa que eu peguei, não são todos, tá? Eles colocam como um território que faz parte da América do Norte, tá? Por quê? Porque trata de localização, porque estão localizados mais ao norte, estão localizados nessas latitudes, tá? Que deve estar entre 30 aqui no Trópico de Câncer, mais ou menos 30 de latitude, talvez mais aqui, né? Ou melhor, menor latitude aqui, né? Esse 0 é Equador, deve estar da latitude 10 a latitude 60, mais ou menos, tá? A localização central, né, que daí é a América Central, e a localização mais ao sul, que é a América do Sul. Opa, então eu regionalizei com o critério de localização. Está localizado mais ao norte, mais ao centro e mais ao sul. Então eu tenho essa divisão do continente americano em 3, né? América do Norte, Central e do Sul. Mas vejam, galera, eu posso dividir também, tá? Em América Latina e América Anglo-Saxônica. E quais são as características que estão sendo consideradas? Quais são os critérios que estão sendo levados em consideração? A colonização, a história e a língua, tá? A América Latina, galera, desde, né, daqui do extremo sul da Argentina, tá, da Terra do Fogo, né, até esse limite aqui com os Estados Unidos, até o Rio Grande, que é um dos rios, um dos aspectos, uma das fronteiras naturais, né, que separa México e Estados Unidos. Então, desde o México, que é um país da América do Norte, naquela outra regionalização, certo? Todos os países da América Central e todos os países da América do Sul, certo? São considerados América Latina. Por quê? Porque tem como língua, né, o espanhol ou o português, o espanhol em grande maioria, certo?
Tem algumas exceções aqui, você vê territórios como, por exemplo, Porto Rico, né, que é um território estadunidense, tanto que aqui nesse detalhe está entre parênteses eu aqui, né, Estados Unidos, tá? Mas é predominantemente, historicamente, né, explorado por espanhóis ou portugueses, né? E a outra divisão é América anglo-saxônica. E daí, quem são, né, os territórios aqui de Estados Unidos e Alasca, tá? Porque tiveram, então, uma colônia, em sua maioria, né, de povoamento, certo? E a língua predominantemente inglesa, tá? Na verdade, a gente vai encontrar também no território do Canadá a língua francesa, tá? Porque teve os quebecianos que foram explorados, né, pelos franceses, no caso. Galera, nossa aula está acabando. Eu trouxe aqui mais uma charge para finalizar, tá? Não, eu vou deixar a charge para depois, tá? Eu quero falar aqui com vocês, olho no olho. Tem 2 minutinhos. Estão todos me vendo, certo? Quero falar sobre as tarefas, tá? Agora que somos a maioria aqui, ó. Se liga, gente. Quem tem dúvida do que deve, me manda e-mail perguntando, tá? Mas, por exemplo, Arthur, eu vi que você me mandou tarefa ontem, tá, Arthur? As tarefas da primeira semana você não me mandou. Lembre que a tarefa da primeira semana vocês tinham que ver o WhatsApp, pesquisar sobre a OMS, pesquisar sobre outro órgão da ONU, tá? E, para finalizar, fazer um mapeamento, pode até pegar o mapa pronto, né, dos países. Na verdade, eu pedi os estados, né, os estados com E maiúsculo, tá? Que é sinônimo de países que estavam contaminados com a Covid. Isso lá naquela primeira semana, tá? Isso está faltando para você ainda, Arthur. Sim. Ok, vamos ver se está completa, Arthur. Como eu estava falando no começo da aula, vocês estão sendo avaliados por isso. Raika, sim, eu vi sua tarefa. Mas era só dessa semana que estava faltando a sua, não se preocupa. A Brenda Pires Vicente, essa da primeira semana também está incompleta, querida, tá? Eu preciso que você complemente e me mande. Iago, essa da primeira semana também faltou o mapa e faltou outra secretaria da ONU, você pesquisar, né? Pode ser a OMC, pode ser a FAO, enfim. A Manuela também, Manuela não está online. A Naomi também, Naomi. Você sabe que você está devendo várias coisas, né? Dentre elas, essa da primeira semana, tá? Mas agora aqui, para as últimas semanas, atividade 8, qual é para mim? Para mim aqui anotado. Um questionário, tá? Eu mandei um questionário, coisas do livro, certo? Semana 2. Teve gente que não entregou também, tá? Maria, eu não recebi a sua, tá? Faça e me encaminhe, tá? Deve estar incompleto, Naomi, a sua. Ou melhor, manda para mim, porque na primeira semana você entrava com um nome diferente também, eu não sabia se era você ou não, tá? Maria, faltou um questionário, dá uma olhadinha na segunda semana, tá? A Manuela também, e o Gabriel Machado Oliveira também, certo? E daí, atividade 10, que é a da viagem. Falta a viagem da Naomi. Naomi não foi viajar para lugar nenhum. Júlia, não recebi a sua, tá? João Vitor, não recebi sua viagem também, nem do Gabriel Antônio, nem do Gabriel Machado, nem do Arthur. O Arthur viajou, eu acho já, né? Enfim, essas são algumas das tarefas e algumas das pessoas que estão me devendo tarefa, tá? Beleza, eu vou ver de fato, porque hoje eu ainda não vi os e-mails de vocês. Passamos um minutinho da aula. Galera, se cuidem, tá? Assistam a aula gravada, certo? E façam a tarefa bem completinha, bem direitinho, para serem bem avaliados, tá? Professora, o resto tá tudo de boa das tarefas que tu não falou? Ou tem mais coisa? Só pra saber, assim, só pra ter uma noção. De boa, se tá devendo, Bruno, você não tá me devendo tarefa alguma, tá? Eu? Mas nas minhas Eu também não avaliações tô, você tem obviamente. R. Só um minutinho, Pedro, licença. Você tem R, por exemplo, né? E é certamente de algo que você não fez tão bem, tá? Tá, beleza. Vamos saindo então. Desculpa, Laura. Com R.
Fica só a Brenda aqui comigo, então, tá? A Brenda Plentes, que eu pedi para ela ficar aqui para a gente fazer uma coisa. Tchau, tchau. Aula acabada. Bom almoço. Tchau, Tchau, professora. tchau, Qualquer coisa me procure, tá? Hasta la tchau. vista. Tá, tchau, prof. Tchau, Iago. Brenda, eu preciso só de uma ajuda técnica, tá? É que eu quero te excluir dessa reunião aqui. Está me ouvindo? Pode ligar seu microfone, tá? Tá. Massa, tá? É só um teste. Ah, eu consigo, perfeito, deu certo. Deu? Só um minutinho, Brenda, que eu tô falando aqui com o Iago, que ele fez uma pergunta no chat. Iago, você me entregou incompleta a questão da primeira semana, tá? Faltou, né? Você me mandar o mapa e a pesquisa de outra secretaria da ONU. Se você já fez e tem aí no seu computador, me reenvia. Se você não fez, faz a pesquisa e me encaminha, tá? Isso, se você procurar, é um mapa, Iago. Se você procurar lá no PDF que a escola, a coordenação mandou para vocês, tá? Na primeira semana, eu pedia para que vocês identificassem estados com E maiúsculo, que é sinônimo de países, que já estavam contaminados com a Covid, com o coronavírus, no caso. E daí, Iago, só para te contar, né? Teve muita gente que me mandou mapa do Brasil, com os estados com E minúsculo, os estados da República Federativa do Brasil. Mas não, eu queria os estados com E maiúsculo, porque em sala de aula a gente estava discutindo isso, que estados nacionais com E maiúsculo, né, é sinônimo de países, tá? Então, é difícil vocês pintarem um mapa agora, né? Mas aí você pode pesquisar na internet pronto e me encaminhar, tá? Ficou faltando isso da primeira semana e outra secretaria da ONU para vocês pesquisarem. Massa, Iago, obrigada. Então, daí eu só queria essa ajuda técnica, né? Que eu vi que eu consigo fazer. Quer dizer, deixa eu ver aqui, ó. Ô, prof, eu te entreguei todos os trabalhos, né? Hoje eu entreguei mais 2 pra ti. Eu te encaminhei. Você mandou para mim? Aham, A prof não viu nada de hoje, tá? tá. Mas, Brenda, essa da primeira semana estava incompleta. Ainda? Sua também. É porque eu entreguei essa da primeira semana, eu entreguei com outro e-mail. É porque deu um problema lá com o meu celular. Daí eu mandei por outro e-mail. Eu lembro que teve uma complicação ali na primeira semana. Você Aham. me pedia ajuda pelo WhatsApp, né? Eu te respondia pelo e-mail. Teve uma história assim, né? Faz o Teve. seguinte, você consegue me encaminhar novamente? Tenta resgatar esse e-mail, que eu acho que era da sua mãe ou da companheira do seu Era, pai, né? era da Não minha mãe. lembro qual das duas que era Uhum. diferente, o e-mail, né? Mas tá, Aham. tenta resgatar para mim. Eu vou fazer a busca aqui, qualquer coisa eu te encaminho um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp. Tá, eu ia te falar também se tu pode falar com o professor de inglês, porque eu tô tendo uma dificuldade, porque eu não tenho livro, né, ainda, e daí as pessoas não estão mandando foto, daí eu não tô conseguindo fazer as tarefas, e provavelmente vai ler nota, e, né. Daí eu mandei um e-mail pra ele, mas ele não me respondeu. Tá, tá. Eu posso, mas é muito importante você ter essa autonomia, né, de falar com qualquer pessoa, tá, querida? Tipo assim, se tem algum problema, vai tratar direto com a pessoa, tá? Mas sim, eu posso fazer essa ponte. E por que você não tem o livro? Não Eu rolou não. de É comprar? Não que tem grana? Não, é porque, assim, eu tinha comprado porque eu não lembro quem tinha me falado que dava pra comprar o livro de inglês usado. Daí eu comprei o livro errado. Daí Hum, agora eu tenho que comprar de novo e daí faltou dinheiro. Daí agora eu vou ter que comprar porque minha mãe tá dando um jeito. tá. Mas beleza, você sabe que você precisa, né? A gente está no mês de maio, ao longo do ano o professor vai estar usando, né? Então é importante você resolver isso para não ter todas essas consequências, Sim. tá? Uhum. E daí que é só esse teste mesmo, que eu não sei usar a ferramenta. Eu posso desligar seu microfone. Ah, legal, ó. Era só um teste que eu queria fazer. Eu mutei seu telefone,
que eu não queria fazer lá na sala, para não gerar todo o tititi. Agora eu consigo. Tu consegue desmutar, tipo, Consegui. Tive que clicar mais de uma vez. E aqui, ó, agora eu vou te remover. Tá, era isso. Era só se precisar, tipo, tchau pra ti, eu dar um tchau pra ti. Ah, peraí, tá gravando ainda, deixa eu desligar essa gravação. Ai, meu Deus!